Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Gente, eu enrolei até não poder mais em gravar o tour do quarto dos meninos aqui pra vocês, mas finalmente hoje vai sair. E eu espero muito que vocês gostem. Se você quiser ver como que ficou o quarto dos meus filhos, é só continuar assistindo. Pra quem tá chegando aqui no canal agora e não sabe muito bem como é que funciona meu apartamento, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando vários tours, tem a reforma do apartamento quando a gente se mudou pra cá, tem tudinho aqui, então é só procurar aqui na lista de vídeos que vocês vão encontrar. Mas aí eu vou explicar pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aqui. O meu apartamento, ele possui 44 metros quadrados e ele tem 2 quartos, o de casal, né, que fica eu e meu marido, e o quarto de solteiro, onde até o momento até então eu tinha o meu filho que tem 14 anos, já vai completar 15 anos no mês que vem, morando nele, um menino, Felipe. E agora a gente tem a Isabela, que ela tem 38 dias. E eu tinha só esse quarto de solteiro pra colocar os dois dentro do quarto. O quarto, quando a gente mudou pra cá, ele tinha todo um outro projeto. Infelizmente eu perdi o vídeo do antes, eu tinha gravado pra vocês o vídeo do antes. Porém, eu acabei perdendo esse vídeo, eu não tenho como mostrar pra vocês o vídeo do antes. Mas tem um DIY que eu ensinei a fazer aqui de decoração no quarto de solteiro com fita adesiva, que mostra mais ou menos como que o quarto era antes da gente fazer a reforma, né? A transformação para poder receber a Isabela e deixar o cantinho do Felipe mais aconchegante. O primeiro projeto não deu certo porque o serviço do marceneiro foi um serviço muito porco. O marceneiro, ele simplesmente entregou uma coisa toda cagada pra gente. E também o projeto do quarto não ia dar pra colocar um berço aqui. Então, a gente teve que desmontar e mudar o quarto todo de posição. Pra gente fazer isso, a gente precisou contratar o serviço de um outro marceneiro. O serviço dele superou as nossas expectativas. E ele, com pouca coisa que ele fez, ele mudou completamente o quarto e a qualidade do móvel que estava aqui. Porque ele não trocou os móveis, ele simplesmente ajeitou eles, reformou o planejado que tinha aqui antes. Porque realmente estava bem danificado. O homem, ele simplesmente parece que ele comprou coisas velhas e tinha colocado aqui. Mas aí esse outro marceneiro veio e colocou tudo no lugar. Com poucos detalhes que ele transformou o quarto por completo. Então, o que acontece? Eu tive que dividir o quarto, né, no meio. A parte da Isabela, que é essa parte aqui atrás de mim, e essa parte aqui da minha frente, que é a parte do Felipe. O Felipe, por ser um adolescente, a gente fez a parte dele com essa madeira que é tipo uma madeira de demolição. Eu não lembro o nome da madeira, eu vou perguntar ao Roberto e coloco no blog, porque no blog também vai ter fotos do projeto, pra vocês verem. Então, a gente colocou em volta do quarto essa meia parede, que eu acho que é 1,20 m de altura, que na cor de imóveis de demolição, que é a mesma cor do berço, né? Parecido, não chega a ser a mesma cor, mas é parecido. Acima da cama do Felipe, a gente escolheu fazer esses nichos assim de um jeito diferente. E a gente acabou decorando com uma fotinha dele quando ele era bebê também, e alguns itens turquesa. E a cama do Felipe também. A colcha, a travesseira, tudo em turquesa.
porque é uma cor que a gente gosta muito e ia combinar muito com o lado da Isabela, que é um coral, um salmão. E então o lado do Felipe, o lado do Felipe, ele queria um lado bem sequinho, porque ele já é um rapaz, ele não queria nada muito decorado. Então a gente guardou os livros dele, colocamos uns quadrinhos, umas plantinhas de plástico para poder deixar o lado dele assim mais a cara de rapaz, né? Nada muito decorado. Perguntei se ele queria que eu colocasse quadro na parede, essas coisas, ele não quis. O lado do guarda-roupa do Felipe, né, como o Felipe é um rapazinho, a gente deixou embutido, a gente fez um projeto junto com o Roberto e embutimos a televisão e o videogame. Também tem o lugarzinho pra colocar a impressora, acima a gente guarda a softbox e algumas fraldas da Isabela ainda que ela ganhou do chá de fraldas. E tem as gavetas com as coisas dele, que ele não tem muita roupa, né, criança não, nem posso falar criança. Adolescente geralmente não tem tanta roupa, então a gente deixou o sapateiro dele pra ele guardar e as gavetas pra guardar as roupinhas dele. Agora vamos pro lado da Isabela, que o lado da Isabela foi um pouco complicado. Por quê? Porque o lado da Isabela a gente tinha que fazer tudo, tinha que começar do zero, porque a gente não tinha berço, não tinha decoração, não tinha nada. Do Felipe a gente já tinha algumas coisas. Foi muito complicado, por quê? Porque eu tinha que colocar dentro de um orçamento, assim, fazer tudo que eu queria com um orçamento bem enxuto, porque eu tinha todo um enxoval para preparar. Então a decoração dela eu tinha que economizar o máximo que eu pudesse, para poder eu conseguir comprar um enxoval também, porque como eu ia começar do zero, eu ia ter que comprar muita coisa, eu ia gastar muito dinheiro. Então, para poder fazer as coisas que eu queria, eu meti a mão na massa com meu marido, com meu pai, e a gente acabou construindo algumas coisas. Eu queria muito, muito mesmo essas nuvenzinhas, né, essas prateleiras em formas de nuvem. Então eu pedi o rapaz para confeccionar 2 nuvenzinhas pra mim e cada uma saiu por R$35. Nessas lojas que vendem artigos em MDF, coisas pra artesão. A única coisa que eu ia ter que fazer era pintar. E pra pintar a gente usou aquela tinta a óleo que a gente usou nas portas aqui de casa. Então a tinta a gente já tinha, não precisou de gastar. E pra enfeitar as prateleirinhas a gente usou essas coisas que a gente ganhou, que foi a ovelhinha que ela ganhou dos diretores, dos organizadores da feira do bebê e da gestante. Coloquei também o sachêzinho que foi lembrancinha maternidade dela, com um cheirinho de bebê. E também colocamos, no outro a gente colocou essa bailarina que ela ganhou da minha mãe. E também eu queria muito, muito mesmo essa luminária, que ela tem as lâmpadas maiores e tal. Então eu fui lá nessa mesma loja que eles fazem artigo em MDF e pedi eles para confeccionarem a letra I. E chegando em casa eu pintei em volta dela com a tintura que é a cor predominante da decoração dela, que é o coral. E meu pai fez as instalações elétricas e a gente fez tudo ali. Tem o dimmer, tanto que se eu ver aqui, ó, ele aumenta a potência da luz, tá vendo? Então eu economizei bastante fazendo a luminária em casa também, né? Quase 10% do valor que é feito pela internet. Queria muito também esse varal de coraçãozinho colorido, esse arco-íris de coração. Eu falei, eu vou fazer, só que eu não fiz de feltro, eu fiz com papel scrap, que era o papel que eu tenho aqui em casa. Então eu acabei fazendo, só recortei coraçõezinhos, cortei à mão mesmo, cortei um à mão e fui fazendo um molde para poder ficar todos do mesmo tamanho. O porta-maternidade dela, eu queria uma coisa simples e eu acabei fazendo do jeito que eu queria. Eu utilizei para fazer, sem gastar nada com isso que eu tinha em casa, uma tampa de caixa de MDF que eu já tinha e recortei a nuvenzinha e os coraçõezinhos e recortei o nome dela e coloquei ali também. Já aqui no berço, o berço a gente queria esse berço que ele é rústico, é um berço rústico. A gente comprou esse dessa cor, que ia combinar muito com o que a gente queria fazer aqui dentro do quarto, e eu acho essa cor linda. Eu queria sair do tradicional. E o kit berço da Isabela, eu tava louca querendo um kit berço diferente, com figuras geométricas, formas geométricas. Eu não encontrava. Tudo que a gente encontra é coisa de menina, bailarininha, essas coisinhas fofinhas. E eu queria uma coisa que não deixasse o quarto muito, sabe,
ursinho, miminho, essas coisinhas, por causa do Felipe também, porque eu tenho um rapaz aqui dentro do quarto também. Apesar de ser um berço, eu queria uma coisa mais assim, descolada. Aí compramos o tecido e eu fui fazendo. Infelizmente não tem como eu fazer um DIY, porque eu tive muita dificuldade por eu não ser costureira. Eu fui tentando na sorte e graças a Deus deu certo no final. Então nem me peço pra fazer DIY do kit berço, porque eu não vou fazer, deu muita dor de cabeça. Eu até ia fazer outro kit, né, pensei assim, depois eu faço outras capas e tal. Não, vai ficar com essa capa mesmo que eu não sou obrigada, é muito difícil. Aí eu fiz as almofadinhas em forma de nuvem, fiz a almofadinha em forma de lua e fui colocando e decorando do jeito que eu queria. A Isabela ainda não tá dormindo aqui no quarto dela, porque o Felipe, ele sente muito calor. E sem condição alguma eu ligar o ventilador forte do jeito que ele liga em cima dele com a nenenzinha recém-nascida aqui. E como a gente também ainda não tem uma babá eletrônica, não tem condição de eu deixá-la aqui, porque a Isabela não chora pra poder, de madrugada. Eu que levanto pra poder dar mamar pra ela de 3 em 3 horas, porque ela não acorda. Eu que desperto ela pra amamentar. Então, se eu deixasse ela aqui no quarto, eu não ia ouvir se ela acordasse, porque ela não chora, ela fica fazendo assim com a boca, então no meu quarto eu não ia escutar. Apesar de eu ter modificado a posição do meu quarto pra poder ouvir ela de madrugada, não tem condição, não dá pra ouvir. Então, durante o dia e durante a noite, né, eu tô utilizando o berço dela como trocador. Em cima do berço eu coloquei o trocador dela, coloquei o kit higiene, que dentro do kit higiene eu coloco o lenço umedecido, as fraldas, o creminho de assadura. Aí dentro dessas garrafinhas, né, desses potinhos que eu fiz, eu coloco algodão, cotonete, gaze, coloco o kitzinho pra sorinho do nariz dela, mais as seringas. Aí coloquei outra caixinha, que essa caixinha tá também com um tema de estrelinhas, que também envolve, né, o tema do quarto dela, que é céu, que é chuva de amor. Aí dentro eu coloco os perfumes, shampoo, creminho de hidratante, óleo, escovinha, pentinho, essas coisas aí pra poder facilitar na hora de eu terminar de dar banho nela, na hora que eu for cuidar da higiene dela. Então fica tudo em cima do berço dela. E eu coloco assim em volta do berço esses brinquedinhos aqui, tem aquela mini, coisinhas bem coloridinhas, assim, pra poder distrair ela. E por enquanto eu tô usando o berço pra isso. Quando ela tiver maiorzinha, aí sim que eu vou poder colocar ela aqui, porque ela muito recém-nascida assim, sem babá eletrônica, não rola de deixar a Isabela aqui no quarto dela. A parte do guarda-roupa da Isabela é uma parte simples. Eu guardo as fraldas dela, eu guardo as roupas dela, algumas coisas de higiene que fica ali dentro do guarda-roupa também, e as roupinhas dela, é só isso. O quarto das crianças é um quarto bem simples. A gente colocou sanca no teto, pintamos a parede de cinza, porque a tinta que tinha aqui antes da coral eu não tinha ficado muito feliz com ela, porque ela começou a criar umas manchas esquisitas, assim, como se estivesse embaçada. Mas é isso, gente, o quarto ficou bem simples, mas ficou do jeito que a gente queria, e a gente fez bastante DIY aqui, porque a gente tinha que economizar de alguma forma para poder comprar um enxoval dela. Então, assim, tem muita coisa que vocês conseguem comprar e fazer em casa mesmo. E eu tô mostrando mesmo pra vocês aqui, pra ver se inspiram a vocês criar uma coisa que vocês gostem, que vocês acham que não tem como, mas por causa dos valores online que são bem caros, nas lojas também são bem caros, aí você consegue fazer em casa. E eu espero muito que eu tenha conseguido inspirar vocês a fazerem também o quarto do filho de vocês aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas vejam assim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e passar lá no blog, porque eu vou deixar a foto das coisinhas de cliques mais de pertinho pra vocês acompanharem e terem lá as fotinhas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!